caro Padre Toninho, diáconos, amados e amadas de Deus, queridos crismandos. Nós estamos num dia muito bonito, um dia em que estamos celebrando Cristo Rei do Universo. E celebrando Cristo Rei do Universo, nós estamos celebrando aquilo que nós chamamos o término de um ano litúrgico. Se vocês perceberem bem, durante um ano nós celebramos os mistérios de Cristo. Cristo passou no nosso meio, e passou no nosso meio nos santificando, passou no nosso meio nos tornando melhores, passou no nosso meio nos apontando nesse ano especial o caminho da misericórdia, nos tornando mais misericordiosos. Durante um ano, nós celebramos os mistérios de Cristo. O ano litúrgico é como se fosse uma espiral, não é um círculo fechado. É como se fosse uma espiral, onde todos os anos nós vamos celebrando os mistérios de Cristo, e os mistérios de Cristo que vão celebrando os mistérios de Cristo, vamos nos santificando, vamos nos tornando melhores, e o mistério as celebrações do mistério de Cristo que vão nos conduzindo ao encontro definitivo com Cristo um dia. Né? Esse é o caminho de todos nós. E Cristo Rei é exatamente o coroamento do ano litúrgico, onde nós agora contemplamos a imagem de Cristo que é Rei. E Cristo é Rei. Talvez a imagem de Rei seja uma imagem que não nos agrade muito, não é verdade? Porque a imagem de Rei sempre nos lembra domínio, sempre nos lembra força, nos lembra tirania, né? Talvez seja uma imagem que nos incomode um pouquinho. Mas Cristo não é rei como os reis deste mundo. Não é soberano como os soberanos deste mundo. Os reis deste mundo, eles dominam com a força, com o poder, né? Eles usam a força para imporem suas ideias, eles usam a força para imporem suas leis. Eles, se não são obedecidos, eles se fazem obedecer pela força. Mas Cristo não é assim. Cristo não reina como os reis deste mundo. Tanto que nós contemplamos no Evangelho a imagem de Cristo Rei. De Cristo que é chamado de Rei. E onde é que nós encontramos Cristo no Evangelho de hoje? Encontramos na cruz. É exatamente no mistério da cruz, na cruz que nós encontramos Cristo hoje no Evangelho. Esse texto tirado de Lucas, onde Jesus está crucificado. É o Rei que está crucificado, mas despojado de tudo. Até as suas vestes lhe tiraram. Ele não tem mais nada. A sua coroa é a coroa de espinhos que ele tem na cabeça. Essa é a sua coroa. E o seu trono é qual? É a cruz. A cruz que era sinal naquele tempo de maldição. O Deuteronômio dizia, ou diz, que todo aquele que é suspenso no madeiro é maldito de Deus. E esse texto naquela época era aplicado a quem era crucificado. Então quem era crucificado era tido como maldito. Jesus então, quando é crucificado, é tido como maldito, amaldiçoado por Deus e por isso amaldiçoado também pelo povo. Mas é a cruz que é o seu trono. E é muito interessante agora o diálogo que nós ouvimos, que se trava na cruz, que acontece ali na cruz. 3 categorias de pessoas se dirigem a Jesus. E se dirigem a Jesus escarnecendo dele, debochando dele,
primeiro os chefes do povo e dizem o quê? Salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo. Se nós olharmos o início do Evangelho ou dos Evangelhos, também existem as tentações de Jesus. Jesus é tentado 3 vezes. E se vocês perceberem, qual é o conteúdo da tentação de Jesus? A tentação, o conteúdo é usar o seu poder messiânico em benefício próprio. Quer dizer, usar os seus poderes em benefício próprio. A primeira tentação, se és filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Jesus estava com fome depois de 40 dias. E a tentação, usa teu poder em benefício próprio. Transforma as pedras em pão. Faz milagre, um milagre para você. Joga-te do pináculo do templo. Deus vai mandar seus anjos para te segurar. É a tentação em usar o seu poder messiânico em benefício próprio. Mas Jesus não pode, o seu poder messiânico não é para ele usar em benefício próprio. Quer dizer, o poder de Jesus não é para ser usado em benefício próprio. O poder de Jesus é serviço. Jesus viveu todo o seu ministério, toda a sua vida pública, fazendo o quê? Servindo. Vivendo para. Jesus viveu sempre para os outros. Não vivia para si mesmo. Vivia para os outros. E na cruz é a grande tentação. Agora salva-te a si mesmo, você não é o Filho de Deus? Desce da cruz. E uma segunda categoria de pessoas, os soldados agora. Salva-te a ti mesmo, você não é rei? Salva-te a ti mesmo. Quer dizer, usa teus poderes em benefício próprio. E é interessante que, depois dessa segunda, do soldado que diz, o evangelista vai dizer que em cima da sua cruz estava escrito o Rei dos Judeus. Jesus é rei. Jesus é rei, mas não é rei como soberanos desse mundo. É o rei do amor. É o rei que reina por amor. E é o rei do amor. São João vai dizer no seu evangelho, não há maior amor do que doar a vida pelos amigos. E onde é que Jesus doa a sua vida por nós? Doa a sua vida por nós na cruz. No momento em que ele mais amou, no momento em que ele doa a sua vida, é aí que ele é reconhecido como rei. Quando ele faz o ato extremo de dar tudo para nós, de doar a própria vida pela nossa salvação na cruz, aí ele é reconhecido como rei. É o rei do amor. Mas tem ainda um terceiro que ainda escarnece de Jesus. Estavam crucificados ao lado dele 2 malfeitores. Nós ouvimos no Evangelho. E um deles também se dirige a Jesus. Salva-te a ti mesmo e a nós. Também este ri e debocha de Jesus. É o rei do amor. Mas o amor não usa força. O amor não se impõe pela força. O amor não se impõe pela violência. O amor é forte, é mais forte do que a força, do que a violência. O amor, ele é tão forte que ele suporta a possibilidade que nós digamos não. O amor, ele se impõe pela liberdade. E só pode ser aceito pela liberdade, livremente. Jesus não obriga que ninguém creia nele.
Jesus não obriga que ninguém o aceite. Eu não sei por que tem tanta gente que não gosta da igreja e também não gosta de Jesus, que fica falando mal. Ele não impõe nada para ninguém. A fé é um caminho livre, é um caminho de liberdade, e só pode ser assim. Nós seguimos Jesus livremente. Ele aceita que nós lhe digamos não. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele não obriga ninguém a se tornar seu discípulo. É o rei do amor. É o rei onde o seu reinado é o reino do amor. E o amor aceita ser desafiado. O amor aceita o não. O amor aceita correr o risco da nossa liberdade. O amor aceita correr o risco de que nós lhe digamos não. Por isso o amor é forte. Porque qualquer rei, qualquer soberano impõe a sua vontade com a força. Você tem que me obedecer com a força. Jesus não. Jesus não nos impõe nada. Ele propõe, que nós o sigamos, mas o sigamos na liberdade, que o acolhamos na liberdade, que entremos no seu reino na liberdade, porque o seu reino é reino de liberdade. E só quem entra nessa dinâmica do amor entra verdadeiramente no reino de Cristo. Segue verdadeiramente Jesus Cristo, entende o reinado de Cristo. E na última hora, há um personagem na cruz ali, o malfeitor que estava do outro lado, que reconhece a realeza de Jesus e diz para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na última hora. Mas na última hora ele entende a realeza de Cristo. E ele se coloca na dinâmica da realeza de Cristo. E pede misericórdia. E Cristo lhe dá misericórdia. Porque ele é amor. A misericórdia não é este amor que vem das entranhas de Deus. A misericórdia não é esse amor que vem do mais profundo de Deus. Nós vivemos o ano da misericórdia. E neste ano da misericórdia, nós fomos chamados exatamente a experimentarmos isto. O amor misericordioso de Deus. A misericórdia é isso. É o amor que vem das entranhas de Deus, que vem do mais profundo de Deus e que transborda na vida do pecador, transborda na vida de cada um de nós. E esse amor que vai nos tornando cada vez mais também misericordiosos. Esse é o reino de Cristo. Quando nós vamos entrando nessa dinâmica do amor de Cristo, nós vamos cada vez mais nos tornando verdadeiros habitantes do reino de Cristo. Que nós vamos deixando que Ele reine nos nossos corações. Nós vamos abandonando, então, nossos critérios humanos e vamos assumindo os critérios de Cristo. Isso é um processo bonito. Um processo que vai acontecendo com leveza na nossa vida, mas vai acontecendo também com consistência na nossa vida. E assim Cristo vai verdadeiramente reinando, mas reinando com liberdade, não com força, não com imposição, porque o seu reino não é reino de imposição. O seu reino não é reino de força. O seu reino não se entra com poder, não se entra com força, não se entra adquirindo. Por mais dinheiro que tenhamos,
milhões, bilhões, trilhões, nós não conseguimos comprar o reino de Cristo. O reino de Cristo ou se entra com a liberdade, ou se entra livremente, ou não se entra. E porque é o reino que se entra livremente, então é o reino consistente. É o reino que envolve a nossa vida. Porque todos nós gostamos de ser livres. Quem não gosta de ser livre? Mas quando nós nos encontramos com o reino de Cristo, nós entendemos e nós percebemos que este é o nosso caminho. Porque nós começamos a perceber que é nele que a nossa vida se realiza. Que é nele que a nossa vida encontra o seu verdadeiro sentido. Que é nele que a nossa vida brilha mais. Que os nossos olhos brilham mais. Que é seguindo-o. Porque ele propõe para nós um caminho autêntico. Um caminho de vida. Um caminho de salvação. Um caminho que enche o nosso coração de alegria. Esse é o reino de Cristo. Amados e amadas de Deus, celebremos com muita alegria Cristo Rei. Celebremos com muita alegria o nosso Rei, aquele que reina nos nossos corações, mas aquele que reina com amor. Sintamos verdadeiramente o seu amor. Sintamos verdadeiramente o seu amor que nos envolve, o seu amor que nos toma, o seu amor que nos transforma, porque é na cruz que ele é chamado de Rei. É na cruz que se manifesta a sua realeza. E a cruz é a máxima expressão do amor de Cristo, onde ele nos amou e amou até dar a vida por nós. E vocês que vão receber hoje o dom do Espírito Santo, é nessa direção também que o Espírito vos conduz. O Espírito vos conduz a viver verdadeiramente de Cristo, a viver da realeza de Cristo, e a viver da realeza de Cristo aqui na comunidade, aqui na paróquia. É aqui que vocês vão manter verdadeiramente o coração aquecido. É aqui que vocês vão ouvir a palavra de Deus. É aqui que vocês vão se alimentar do corpo e sangue do Senhor. É aqui em comunidade que vocês vão viver como membros da realeza de Cristo. Aqui em comunidade. E mantendo o coração aquecido aqui na comunidade, vocês então vão dar um testemunho bonito de Jesus Cristo no mundo. Porque quem vive com o coração cheio do amor de Cristo, fala de Cristo. Quem vive verdadeiramente da realeza de Cristo, leva Jesus Cristo para os outros, anuncia o amor de Cristo para os outros, leva o amor dele para quem está perto, para quem está longe, para quem convive conosco no dia a dia. A gente vai livremente testemunhando esse amor que transformou a nossa vida e esse amor que a gente quer também que transforme a vida dos outros. Então que o Espírito conduza todos nós nessa direção e que o Espírito conduza de forma especial vocês que irão recebê-lo hoje. Conduza a viver da realeza de Cristo, a testemunhar a realeza de Cristo aqui em comunidade e a anunciar através da vida e através das palavras a realeza de Cristo no mundo, a realeza de Cristo na família, a realeza de Cristo no ambiente de trabalho, ambiente de estudo, de lazer, a anunciar e a testemunhar a realeza de Cristo em todas as realidades da vida do dia a dia. Amém.